Eu vou começar hoje com uma revisão de artigo para vocês verem como é que a gente costuma ler esses artigos, né? Quer ver? Vamos lá. Aqui. Esse artigo aqui eu tenho só o resumo, mas é um artigo alemão, né? Mas o resuminho está em inglês e o resumo aqui ele já diz tudo para a gente, é bem legal, né? Olha só. O teta temporal do idoso, ele é considerado uma variante da normalidade, ou alguns colegas, né, alguns professores preferem, é o que a gente está vendo hoje, a discussão nossa aqui, né? Aqui, ó, ondas de idade relacionadas, teta temporal do idoso. Esse teta aqui, nós vamos voltar a falar dele quando a gente for estudar o idoso e o EEG, que é um dos capítulos finais do nosso curso. A gente vai dar uma bela passada no idoso, tá? Mas olha que interessante, vamos ler esse artigo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é que ele fala, o que é que ele ensina pra gente aqui? Esse trabalho, então, ele quer responder se a atividade teta temporal é um achado funcional do idoso ou decorre de doença. Então, é funcional ou é doença? É a pergunta desse artigo aqui. E eu estou lendo para vocês pelo seguinte, olha só, eles estudaram 2.035 eletros, né, de pacientes, quer dizer, não é uma casuística pequena, né? Paciente entre 60 e 92 anos de idade, eles dividiram em 4 grupos. Ó, o grupo 1 aqui, ele é assintomático e não tem achado no eletro e nem na tomografia que fizeram. O grupo 2 é assintomático, mas ele tem alterações neurológicas e na tomografia. O grupo 3, ele tem semiologia de doença cerebrovascular, de acidente cerebrovascular. E o grupo 4, ele tem semiologia de doença orgânica cerebral outraquivascular. Então aqui, assintomático sem sintoma, assintomático com alteração nos exames, ou alteração no exame neurológico ou na CT, paciente com clínica de doença vascular, é o 3, e o 4 aqui, paciente com semiologia de outra doença orgânica. Então a pergunta é, o teta, esse teta que a gente vai ver no idoso, que você vai estar lá no seu laboratório, chega um senhor lá de 70 anos e você vai se deparar com uma atividade teta temporal, que é super comum. Não é um achado raro, não é uma variante da normalidade rara. Você vai se perguntar se é um achado funcional, quer dizer, sem significado, ou é uma doença. E agora, o que eu faço com esse idoso? Então, o que é que as evidências mostram para a gente? São 2.000 e tantos casos, né? Não é aquela casuística de 13 casos, né? Você acha uma atividade teta temporal pegando esses grupos todos aqui, 26%. É muita coisa, né? É 1 em cada 4 pacientes. É bastante coisa. Se você separar aqui por grupo, no grupo 1 aqui, olha que são os assintomáticos, sem sintoma nenhum, sem alteração no eletro, na tomografia, você vai achar teta temporal em 19%, quase 20%, é alto também. E esse trabalho é legal, pessoal, porque é um trabalho que mostra para a gente uma estatística que é mais ou menos universal, tá? Se você pegar outros livros, outros trabalhos, né, outras casuísticas, vai dar mais ou menos isso aqui, não foge muito disso. Tá? Por isso que é interessante. O paciente que é assintomático, mas que tem alteração nos exames, 26%. Dos casos, dos eletros, vai ter um teta temporal. O paciente que tem semiologia de doença cerebrovascular, que é o grupo 3, 30%. E o paciente que tem outras lesões orgânicas vai ter aqui, no grupo 4, 24% de teta temporal. Agora, vocês estão vendo o problema? Onde é que fica? Por isso que é um achado
de significado incerto. Por quê? Olha só, 20%, 20%, 30% e 20%, aproximadamente, né? 19, 26, 30, 24. Né? Então, é um achado de significado incerto, porque se você tem 26% no paciente que tem alteração neurológica, por outro lado, você tem 20% no paciente que não tem nada. Vejam que interessante agora na evolução aqui dos achados desse trabalho. Se nós pegarmos agora, vamos pegar por pedaços, né? Se a gente comparar lentificação temporal esquerda com lentificação temporal direita, nós vamos ter mais lentificação temporal à esquerda. Esquerda versus direita, aqui seria 50%, 65,7% é a esquerda, se comparar os dois. Então, a gente tem mais lentificação, se ela for isolada, à esquerda. Em que paciente a gente acha mais esse tipo de lentificação à esquerda? São nos pacientes com TIA. Se a gente for contar, for pegar um grupo grande de TIAs como eles pegaram aqui, eles encontraram nos TIAs, aliás, encontraram essa lentificação temporal esquerda em 25,7% dos TIAs. E nas outras patologias? Vou colocar aqui outros aqui. Outros que a gente não tem especificado. SIC, se você quiser, né? Porque nós temos só o resumo aqui. Eles encontraram, deixa eu colocar uma vírgulazinha aqui, que nós estamos no Brasil, né, pessoal? Aqui, ó. Eles encontraram o teta temporal esquerdo em apenas 18,3%. Se a gente comparar agora teta temporal, hemisférico esquerdo ou direito, né? Um lado ou um outro, com o aparecimento bilateral, esquerdo mais direito, aqui é ou esquerdo ou direito, e aqui é esquerdo mais direito. A gente vai ver que a esquerda, a lentificação temporal esquerda mais direita, aparece em 60,8%. Você tem aqui 50%, aqui mais ou menos, chega aqui um pouquinho mais. Vamos colocar aqui 60,8% das vezes, Ou seja, 60,8% das vezes, então, essa lentificação no idoso, na região temporal, ela é bilateral. Só que ela, olha só, lesão orgânica. A correlação dela com lesão, se você pegar pacientes com lesão e for ver quantos desses têm lentificação temporal, não é tão alta assim, é 34. É mais alta que as outras, né? A bilateral. Mas é mais baixa do que, por exemplo, a angiopatia cerebral ou microangiopatia. Então, se você pegar pacientes com teta temporal esquerdo mais direito, eu não estou pegando os angiopatas, hein? Eu estou pegando aqui, olha o que ele fala aqui, ó. Mais frequente aparecimento da angiopatia generalizada em pacientes, isso aqui é o em pacientes com atividade teta temporal lenta. Você vai ver que nos tetas temporais lentos, se você for ver, esse cara tem teta temporal lento, o que é que ele tem? Angiopatia ou microangiopatia. Esse aqui tem teta temporal lento bilateral também, o que é que ele tem? Microangiopatia, tá? 50%, 60%, 79,4% dos casos de teta temporal bilateral estão associados com angiopatia. É o que ele está passando para a gente aqui.
E os outros pacientes restantes que não têm angiopatia, eles vão apresentar outros. Eles vão apresentar teta temporal em 55% das vezes. Você pega os pacientes agora com outras situações, você vai ter o teta temporal aqui em 55% das vezes. Então, como algumas vezes a gente tem pacientes normais, até 20% aqui, apresentando teta temporal, a gente considera, às vezes, isso aqui como uma variante da normalidade ou um achado normal no idoso. Entretanto, neste trabalho, concluíram que esses achados aqui suportam que a atividade teta temporal lenta, ela está associada com quadros vasculares, porque 34% daquele grupo que era normal, o primeiro grupo, né, que não tinha nada, evoluiu dentro de 10 anos, evoluiu com acidente vascular encefálico. Então, a conclusão é a seguinte: teta temporal no idoso é considerado um achado de significado incerto, mas existem esses dados aqui que nos alertam para a necessidade de triar do paciente com o eletro. Ele fez uma triagem, mostrou isso aqui, o paciente merece então ser investigado com mais cuidado. Que é esse achado aqui, né? O teta temporal do idoso, sim, pode estar correlacionado com o quadro, principalmente vascular. Se o quadro não for vascular, ele mais atrapalha, né? Porque a gente vai sempre estar achando que é vascular. E se não for vascular, o indivíduo normal também apresenta em até 20, 25% das vezes essa atividade teta, que ela é predominantemente temporal esquerda. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem uma paciente de 74 anos. Olha só. Essa atividade teta temporal, tanto patológica quanto funcional, ela vai ser melhor vista na montagem bipolar. Quer ver? Vou fazer um double banana aqui. Olha só como fica mais fácil se você começar a olhar nas regiões temporais dessa paciente. Paciente 74 anos. Olha aí. Você vai começar a ver que ela tem essa atividade. E você note o seguinte, hein? Note que interessante. Vou até colocar a canetinha vermelha aqui agora. Cada atividade teta, cada ondinha teta, tem uma morfologia, tem um tamanho, um jeitão diferente. Você tem bastante alfa, né? Você tem bastante ritmo alfa, mas você tem uma atividade teta temporal e frontotemporal, bilateral independente, né? Atividade teta 1, a segunda atividade teta aqui. Você tem até um pouco de delta aqui também, né? Delta. Aqui. Você tem atividade teta aqui também. 1, 2, 3 e 4. O que é que a gente infere? O que é que eu pensaria num exame desse? Quanto mais monomórfico for o teta, tiver sempre a mesma morfologia, maior é a possibilidade disso aqui ser uma coisa funcional. Não significa nada, é um teta funcional do idoso, 25%, 20%, depende da casuística, vai apresentar isso aí. E quando o teta é polimórfico, isso aqui é que é um teta polimórfico. Vocês vão ler, gente. Porque um teta polimórfico, você fala, agora eu já sei o que é um teta polimórfico. Quando você vê um teta monomórfico, é sinal de que é funcional. Quando você vê um teta polimórfico, e agora você sabe o que é um teta polimórfico, tá vendo? Cada onda, olha esse teta aqui, ó. Cada onda tem um jeito diferente, cada onda tem uma morfologia diferente. Olha aqui, aqui tem até delta, né? Tem um teta com delta aqui, ó. E cada onda tem um aspecto diferente. Então a gente fala que é uma atividade polimórfica. Ó, aqui tem teta, que é meio pontudo, até tem um delta, parece até um alfa, parece dois tetas,
tem um alfa misturado com um delta, ou seja, totalmente irregular. Então isso aqui tanto é o delta quanto é o teta polimórfico. Então, olha, se o teta é bonitinho no idoso, tem mais chance daquilo ali ser algo funcional. Se o teta já é mais assim, polimórfico, né, com várias morfologias, todo quebrado, como a gente está vendo aqui, aí já tem mais a chance de ser um quadro vascular. Ou é um quadro crônico, ou o paciente está se queixando de quadros vasculares transitórios ali, intermitentes. Então, você tem que